Adorar. Débora, Alva, por cada irmão, aqueles que nos acompanham online, né? A tecnologia permite. Os irmãos, como foi dito pelo pastor Nato, durante três quintas-feiras, estaremos fazendo uma série de mensagens, tema Plano da Salvação. Nós, essas mensagens, Plano da Salvação, 3 pontos. O primeiro ponto vai ser hoje sobre a queda. O segundo ponto será a redenção, sobre a glorificação. Então hoje vamos iniciar essa série falando sobre a queda do homem. Então vamos ler em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo número 7. Casa, pode acompanhar, abra sua Bíblia, em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 2, 3, 4, 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o seu Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocarei, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa de se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos, e ambos conheceram que estava nus, puseram folhas de figueira, deram para si aventais. Podem sentar, meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Irmãos, capítulo 1, 2 de Gênesis, fala sobre 6 dias da criação. Em 6 dias e no 7º descansou. Após Deus ter feito toda a criação, nós adentramos agora em um dos relatos mais tristes de toda a Bíblia, que mostra para nós a consequência direta do pecado, e é exatamente onde nós vemos uma porta de entrada para entendermos o enredo humano e a intervenção de Deus, que é soberana na história. Interessante que começou em cima, entre os seres angelicais, agora, capítulo 3 do Gênesis, as portas negras da história se abrirão em outro capítulo, aqui embaixo na terra, mas dessa feita entre os homens, provocado por aquele que foi expulso no céu. Estou querendo dizer para os irmãos que aquela tragédia que iniciou entre os anjos, agora vai trazer entre os homens
que a consequência não vai ficar presa lá no Jardim do Éden. A consequência vai ser para toda a história da humanidade. A Bíblia deixa muito claro que Deus faz o homem, e Deus coloca este homem em um jardim chamado Jardim do Éden. Conforme Gênesis, capítulo 2, versículo 5 ao 15, o jardim era maravilhoso, tinha tudo que o homem precisava. Para tudo que o homem pudesse desfrutar, Deus disponibilizou. Deus disponibilizou um jardim com frutas maravilhosas. Deus disponibilizou um jardim com rios verdejantes, onde a grama era maravilhosa. Então dá para entender que a vegetação era maravilhosa. Era um cenário perfeito. Era um cenário onde o homem podia levantar suas mãos e adorar a Deus. Era um cenário onde o homem poderia, todos os santos os dias, agradecer a Deus por aquela bênção, agradecer a Deus por aquela maravilha que o Senhor fez para o homem, agradecer a Deus por aquele cenário, agradecer a Deus por aquele lugar, agradecer a Deus por aquela coisa maravilhosa que o próprio Deus fez para o homem. Vemos na Bíblia, então, que Deus foi o primeiro jardineiro. Podemos ver na Bíblia, então, que Deus foi o primeiro agricultor. Deus fez um jardim para o homem. Deus fez a casa para o homem. Deus não só criou o homem, Deus fez uma casa para ele. E essa casa foi um grande jardim. Entretanto, mesmo nesse cenário maravilhoso, Deus deu uma ordem. E esta ordem, os nossos pais, Adão e Eva, tinham que obedecer. Mesmo naquele cenário maravilhoso, mesmo naquele cenário onde nada faltava aos homens, Deus apenas pediu uma coisa. O que Deus pediu? Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Esta foi a única coisa que Deus pediu para o homem no jardim. Você pode desfrutar, você pode comer, você pode saborear de tudo que está nesse jardim. Afinal de contas, esse jardim foi feito para você. Mas eu ordeno uma coisa: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que você comer esse fruto proibido, que não é maçã, isso é história da Idade Média, ninguém sabe qual foi esse fruto. Porque no dia que você pegar esse fruto, você vai morrer. Interessante que o homem sabia, o homem era consciente, mesmo no seu estado de inocência, ele deveria obedecer a Deus. Tanto Adão como Eva eram conscientes que eles estavam sob uma ordenança. Eles tinham a consciência que Deus mandou, que Deus limitou, que ele não tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o capítulo 3, que é o texto que nós lemos, traz para nós uma figura de uma serpente. Traz para nós uma visita intrusa. Traz para nós uma visita que a Bíblia diz que é sagaz, inteligente, destacava-se de todos os animais. Essa serpente começa a conversar com a mulher. Observe isso, que no versículo 1 não mostra que a mulher está perplexa, não mostra que a mulher está admirada em conversar com a serpente. Isso deixa claro, talvez, subentendido,
de que aquela serpente já destacava alguma coisa na vivência ali do jardim. Não era uma serpente comum, não era uma serpente normal como todos os animais. É claro que nós sabemos que aqui, sem sombra de dúvida, tem uma possessão do diabo. O diabo vai falar através daquela serpente. E aquela serpente começa a dialogar com Adão, com Eva. Começa a trazer a Eva aquilo que Deus diz. Vemos o engano na forma que a serpente vai reproduzir a ordem de Deus. E o diálogo da serpente é deturpando completamente tudo aquilo que Deus falou. A fala da serpente, o diálogo da serpente é cheia de ambiguidade, pois desejava influenciar Eva a desobedecer a Deus. E nessa conversa sutil, e nessa conversa ambígua, duas coisas nós percebemos na conversa da serpente. Primeiro, a serpente vai dizer ou vai atiçar em Eva que Deus é mentiroso. Porque no versículo de número, quando a serpente dialoga com Eva, Eva diz que Deus proibiu dela tocar, de ela comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas no versículo 4, a serpente vai dizer, não é bem assim. Mas por que, Eva? Não, mas Deus disse que se eu comer eu vou morrer. Deus disse que se nós comermos dessa árvore, nós vamos morrer. O que a serpente diz? Não, vocês não vão morrer não. Aquela serpente está dizendo que Deus é mentiroso. Porque Deus disse, se você comer, você vai morrer. E a serpente está dizendo agora que não vai morrer. Essa é a primeira sutileza, é a primeira distorção da fala da serpente com relação a Deus para com Eva. A segunda é que a própria serpente vai despertar em Eva aquilo que o anjo caído sempre quis ser, semelhante a Deus. Foi no versículo de número 5, a serpente vai dizer, olha, não é bem assim, é que Deus sabe que no dia que vocês comerem isso, os vossos olhos serão abertos e vocês serão igual a Deus. Olha, aquele sentimento que derrubou o anjo lá das regiões celestiais, agora quer colocar na criatura humana de Deus. Não é, primeiro, diz que não vai morrer, distorce e chama Deus de mentiroso. Segundo, diz que vai ser igual a Deus. A mulher ludibriada com todo esse argumento da serpente, olha os passos que ela vai dar no versículo de número 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e comeu com ela. Aqui está a tragédia da humanidade. A mulher foi ludibriada pela serpente. A mulher foi enganada pela serpente, ao ponto de ela ver, ao ponto de ela tomar, ao ponto de ela comer e, consequentemente, ela morreu. Aquilo que Deus disse, que no dia em que tu comeres, tu certamente morrerás. E a serpente diz que não morreria, aqui ela morre, mas não morre fisicamente, ela morre espiritualmente. Quando ela come aquele fruto, se cumpre, portanto, o que Deus disse, você vai morrer. Agora observe, meus irmãos, que aquela serpente utiliza de um instrumento, que até os dias de hoje o diabo tem usado, tem levado vidas para longe de Deus. Qual é? É o engano, é a mentira. Isso é próprio do diabo, enganar. Isso é próprio do diabo, mentir. Não é à toa que Paulo reconhece em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, que a serpente, olha o que ele vai dizer, a serpente
enganou a Eva. Paulo reconhece a historicidade do texto e reconhece que foi o engano que derrubou os nossos pais. Interessante que Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, vai identificar aquela serpente como o diabo. E Jesus vai dizer em João 8:44, que no diabo não tem verdade. Ele peca desde o princípio. Ele não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala da mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo usa o engano. O diabo distorce aquilo que Deus falou. O diabo mente. O diabo, incorporado naquela serpente, ludibria os nossos pais. E, infelizmente, eles obedecem. Infelizmente, eles dão atenção ao que o diabo falou. E qual foi a consequência? A consequência foi imediata. A consequência foi lógica. Nos versículos 14 ao 19, nós vamos ver aí que 4 sentenças Deus dá. Deus dá a sentença para a serpente, Deus dá a serpente para a mulher, Deus dá a sentença para o homem e Deus dá a sentença para a terra. A consequência não ficou só restrita a Eva. A consequência da sua desobediência, a consequência de não ter obedecido à voz de Deus, expandiu Deus. Veja, no versículo 14, Deus amaldiçoa a serpente. Então, o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sob o teu ventre andarás, e pós comerás todos os dias da tua vida. Há muitas discussões se a serpente, de fato, até os dias de hoje, é amaldiçoada ou não. O que nós sabemos é que, pela Bíblia, a serpente nunca vai ser em um teor positivo. A única referência positiva foi quando a serpente levantada no deserto. Mas mesmo assim, quando Jesus faz referência àquela serpente levando para a cruz, ele não está mostrando aquela cobra, aquela serpente. Ele está mostrando os efeitos de olhar para a cruz, que o homem é salvo. Mas, normalmente, a Bíblia não apresenta a serpente, a cobra, de forma positiva. Tem gente que gosta de cobra, né? Tem gente que tem até cobra dentro de casa. Tem gente que tem até as suas paixões. Mas quando eu vejo cobra, eu sinto que é um negócio estranho. É um negócio que parece que você vê, né? O diabo está incorporado ali. É um negócio terrível. A serpente, biblicamente, aqui no versículo 14, aquela serpente foi amaldiçoada por Deus. É claro que tem as questões teológicas, se foi o animal, ou se foi o diabo que estava dentro da serpente. Mas o que a Bíblia deixa clara é que o Senhor disse à serpente: maldita serás. Deus não disse o diabo que está dentro de você. Deus não disse o anjo que te possuiu. Ele está dizendo, a Bíblia diz, e disse o Senhor à serpente: maldita serás. A segunda sentença que Deus dá é para a mulher. A mulher desobedeceu a Deus e logo trouxe a colheita. Veja o que diz o versículo 16. E a mulher disse Deus: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te... Esse aqui é um dos versículos mais difíceis da Bíblia de se interpretar. Por exemplo, então quer dizer que se a mulher não pecasse, ela não sentiria dores? Certamente sentiria. Porque o termo é multiplicar. Só multiplica a partir de algo. Você não multiplica de zero.
Todo número multiplicado por zero dá zero. A partir de algo existente é que você multiplica. A mulher certamente teria dor, mas não nas proporções pós-queda. Outra coisa, esse versículo quer dizer que a mulher teve filho antes da queda? Não. A mulher só teve filho pós-queda, porque toda a raça humana nasceu debaixo do pecado. Agora veja que essa expressão, o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará, é difícil. Talvez seja uma conotação sexual, mas o que é mais aceitável de entender em todo o contexto da Bíblia é que essa submissão, esse desejo, é que antes da queda, a mulher obedecia, ou Eva obedecia a Adão, sem nenhum problema. Fazer bico, fazer cara feia. Todos estavam ali debaixo da bênção. A partir da queda, a sentença é: teu desejo será para o teu marido. Eu obedeço, mas se eu te pegar, eu te obedeço, mas contra a sua vontade. Ou seja, a mulher lutará por espaço. Essa é uma sentença, irmão. Isso aqui não é questão de inferioridade ou superioridade. É uma sentença de que a mulher vai obedecer ao homem com muita dificuldade. Não é mais natural. Vai lutar contra a sua natureza. Na verdade, essa é a fraqueza da mulher. Submissão. Isso é consequência da queda. Deixa eu te falar uma coisa. Por que Deus não disse para o homem ser submisso à mulher? E sim a mulher ao homem. Mas em contrapartida, a Bíblia não manda a mulher amar o seu marido. Ela manda ser submissa no Senhor. Mas o homem, o que a Bíblia diz? Ame a sua esposa. Por que isso? Porque aí tem as duas fraquezas. O homem tem dificuldade de amar e a mulher tem dificuldade de submeter-se. Então Deus, como é conhecedor da nossa natureza, ele diz: homens, ame a sua mulher. Mulher, seja submissa ao seu marido. Aqui está duas situações onde a nossa fraqueza está. Deus fala para a mulher: teu desejo será para o teu. A mulher não fica assim na sua vida. Isso causa o pecado. Agora veja o que Deus vai dizer para a mulher, para o homem. Versículos 17, 18, 19. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. O que é essa maldição? É que a terra agora não será mais natural. A terra não vai produzir naturalmente. Quer ver uma ilustração? Tem certas regiões no Brasil, o que você planta, dá. O que você colocar lá, vai dar. Mas também tem outras regiões que não dá nada. É o juízo de Deus. A terra não vai produzir com tanta facilidade. A terra agora, o que era natural, a terra vai precisar da ajuda externa do homem. Hoje, para a terra produzir muitas coisas, precisa, às vezes, até de química, porque fugiu da sua naturalidade. O pecado afetou a terra. E veja que a sequência do versículo dá a nós fundamento para acreditar nisso, porque vai dizer: com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, você conseguirá, mas vai ser na base do suor. Espinhos e cardos também te produzirá. Comerá a erva do campo. Só vai ser maçã. Vai ser só laranja. A terra vai produzir espinho também.
Não vai ser só aquela uva maravilhosa. Vai ser só aquela beleza. Vocês fugiram do meu projeto, agora a consequência do pecado é essa. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Por quando ela foste tomado, por quanto és pó, e em pó te tornarás. O que Deus está dizendo? Que nós vamos sobreviver à base de sacrifício. Não é que o homem, irmão, se não houvesse o pecado, não ia trabalhar. Porque quando Deus fez o jardim, Deus disse, lavarás a terra antes do pecado. Trabalho não é consequência do pecado. O trabalho já existia antes do pecado. A ênfase aqui é que agora o homem vai trabalhar com mais força, com mais dificuldade. O homem agora vai imprimir o que não é natural para sobreviver, para não passar necessidade. Aí também ele vai dizer, porquanto és pó e ao pó tornarás. Ou seja, se vocês teriam toda uma vida maravilhosa, sem muitas forças, sem muito juízo, vocês vão trabalhar em fadiga, a tal ponto que vocês vão morrer. Porque você é pó e ao pó você vai voltar. Observe que aquilo que Eva faz, nossos pais fazem, em obedecer, em ouvir a voz daquela serpente, trouxe grandes consequências. Agora, o pior não é só isso. O pior é as consequências universais do ato dos nossos pais. E a primeira consequência da extensão desse ato, que englobou toda a raça humana, foi a perda de arbítrio. Só Adão e Eva foram os únicos homens, as únicas criaturas que tiveram livre-arbítrio pleno. A partir do momento que eles pecaram, eles perderam o livre-arbítrio total. Se antes da queda o homem tinha o poder da escolha livremente por Deus, pós-queda, ele perdeu o livre-arbítrio total, precisando agora da ajuda externa, para que ele se decida por Deus ou daquilo que chamamos da graça preveniente. Antes da queda, o homem poderia escolher por Deus. Ele não tinha pecado. Ele estava em estado puro, inocente. Mas quando ele peca, automaticamente ele não tem mais a graça do livre-arbítrio. Nenhum homem hoje, nos dias de hoje, tem livre-arbítrio pleno para as coisas de Deus. O homem está morto em delitos e pecados. Ele não pode decidir por Deus se Deus não agir na vida dele. É um grande erro nós dizermos, dê o primeiro passo para Deus. Dá o primeiro passo para Deus. É Deus que dá o primeiro passo para o homem, e é Deus que conduz o homem até a eternidade. Porque nós perdemos essa capacidade. O que o homem tem hoje é o arbítrio liberto. É a graça de Deus que trabalha na vontade humana para ele se decidir por Deus. Mas no seu natural, ele perdeu. Por quê? Por causa da desobediência do Éden. Eu e você não temos livre-arbítrio para Deus. Nós não podemos dizer, eu quero Deus, se a graça dele não atuar em nós. O homem sem Deus, que está nos seus delitos e pecados, ele não pode dizer, a partir de hoje, pelas minhas próprias forças, eu vou deixar de pecar. Ele não consegue, o pecado é mais forte do que ele. Pastor, e aquelas pessoas que teve experiência com Deus em situações terríveis? Sim,
Foi a graça de Deus que alcançou ele lá na sarjeta. Por isso que ele se decidiu por Deus. A consequência da queda é que nós não temos livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio para as coisas do homem. Você é responsável pelos seus atos. Responsável pelos seus atos. Tem um poder de... Não tem. Quando nós somos salvos, Deus abre os nossos olhos. Nós podemos escolher direita ou esquerda. E aí tem a lei da semeadura. Se você fizer o bem, você vai colher o bem. Se você semear o mal, você vai colher o mal. Mas para Deus não. Para Deus nós precisamos da graça dele, porque senão nós estamos perdidos. A segunda extensão da queda do homem é que o homem morreu espiritualmente, imediato, e posteriormente, depois, a morte física. Dá-se a entender que Deus não fez o homem para morrer. A morte é consequência do pecado. Deus fez o homem para viver. E aqui nós temos duas mortes. Você lembra que em Gênesis 2, 16, 17, diz que se o homem comesse da árvore conhecimento, ele morreria. A serpente ludibria os nossos pais e diz: vocês não vão morrer. Mas quando eles comem aquele fruto, imediatamente eles morrem. Fisicamente não. Eles morrem espiritualmente. Porque fisicamente eles continuaram. Mas o relacionamento com Deus foi quebrado. O relacionamento com Deus foi cortado. O homem agora precisa de Deus. Veja que Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A desobediência de Adão e Eva provocou a entrada da morte espiritual e física no mundo. E para piorar, tem a morte eterna. Então nós temos três mortes. Nós temos a morte física, onde todos nós morreremos. Nós temos a morte espiritual, que é quando o homem não está em comunhão com Deus, ele não foi regenerado, ele não foi alcançado pela graça, ele está morto em seus delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2, versículo 1. E por último, a morte eterna. E o que é a morte eterna? É aquilo que nós dissemos: fulano morreu sem a salvação. A morte física tem solução. Porque Jesus ainda faz milagre, amém? A morte física, Deus pode fazer coisa extraordinária. Jesus, que ressuscitou Lázaro, que ressuscitou o filho da viúva de Naim, o Jesus que ressuscitou o filho do centurião, ele ainda ressuscita a gente. Você crê nisso? Agora, a morte espiritual também tem solução. Todos nós estávamos mortos espiritualmente. Fomos alcançados por esta graça e estamos vivos em Cristo. Agora, irmãos, diferente da morte física, diferente da morte espiritual que tem solução, a morte eterna não tem solução. Uma pessoa morreu sem Deus, acabou. Não tem como mudar a sua história. A nossa decisão tem que ser agora. Nós temos que servir a Deus agora. Porque se nós partirmos para o outro lado, a nossa eternidade já está selada. Agora veja que, além do homem perder o livre-arbítrio, além do homem morrer espiritualmente e posteriormente a morte física, a queda do homem, a queda de Adão e Eva, a desobediência de Adão e Eva, alcançou todos os seus descendentes. Todos nós somos descendentes de Adão e, consequentemente, todos nós somos pecadores. Nós não somos culpados
pelo pecado e a desobediência de Adão e Eva. Nós somos culpados pelos nossos próprios pecados. Mas a extensão da desobediência de Adão e Eva nos alcançou. Por quê? Porque nós somos descendentes deles. Como nós somos descendentes de Adão e Eva, nós também somos tão pecadores quanto eles foram no ato da sua desobediência. O Salmo 14, versículo 2 e 3 diz que o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20 diz: na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse todos significa que nós somos descendentes de Adão e Eva. E como eles pecaram, o pecado dele também nos alcançou. Por isso que todos que nasceram depois de Adão e Eva são pecadores, tanto quanto eles são. Isso o que é, irmão? É a consequência do pecado. A raça humana está caída diante de Deus. O homem está caído. Aquele pecado não ficou lá no Éden. Aquele pecado nos alcançou. Aqui todos nós temos uma natureza pecaminosa. Aquilo que nós chamamos de pecado original, que é o pecado que aconteceu no Éden, alcançou, englobou todos os homens diante de Deus. Nivelou os homens diante de Deus. Eu e você temos a natureza que sempre quer o pecado. Nós queremos sempre estar longe de Deus. A nossa natureza não quer Deus. A nossa natureza quer tudo aquilo que nos agrada. Agora, aquilo que busca a santidade, aquilo que busca a glória, o louvor, a nossa natureza humana e pecadora está dentro de nós, querendo nos tirar. Tempo de pandemia, o povo não se desperta para vir à igreja. Mesmo em tempos cruéis que nós estamos vivendo, não se dá conta que se nós deixarmos sermos guiados pela nossa natureza, nós não pisaremos aqui na igreja. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Todos nós, viu, irmão? Todos nós somos pecadores. A única diferença é que uns permitem que Deus trabalhe na vida deles, e outros continuam longe de Deus, cometendo os mesmos pecados. Mas a natureza, a essência é a mesma. Dentro de nós há uma guerra. Espírito querendo as coisas de Deus. Nosso homem querendo as coisas de Deus. Mas a nossa natureza humana quer as coisas que nos agrada. Quer as coisas que nos alimente. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai dizer que pecado é ruim? Pecado é bom. O ruim é a consequência. Pecado não é ruim não, irmão. Olha como que a mulher viu aquela árvore. Ela viu. Aquele fruto fez os olhos dela brilharem. Ela ficou encantada com aquela maravilha. Mas ela esqueceu da ordem. Não coma, porque se comer vai morrer. Nós somos assim. Nós sempre achamos que fazemos aquilo que satisfaz a nossa vontade é bom. E não é bem assim. Não é bem assim. Satisfazer a nossa vontade nem sempre é bom. Bom é estar debaixo da vontade de Deus. Concluo dizendo
relógio aqui, reverendo. Deus. O capítulo 3 de Gênesis é a realidade triste da humanidade caída em seus pecados por causa da desobediência de Adão e Eva. Foi por fazerem mau uso do seu livre-arbítrio, preferindo não obedecer a Deus, mas dar ouvidos, mas dar atenção à serpente, que toda a humanidade caiu diante de Deus. Por causa da desobediência de nossos pais no Éden, é que todos nós somos culpados diante de Deus pelos nossos próprios pecados. O que o capítulo 3 de Gênesis ensina? Ensina que a humanidade está caída diante de Deus e precisa de um Salvador, e que será o tema da nossa próxima quinta-feira. Amém? Coloque em pé. Vamos orar ao Senhor. Entenda uma coisa. Você tem uma natureza igual à minha, pecadora, mas que precisamos de um Salvador. E nós já encontramos Ele. Nós já servimos a Ele. É por isso que nós estamos aqui, servindo a Ele de todo o nosso coração. E se nós deixarmos que a nossa natureza humana nos domine, está triste. Mas Deus nos alcançou. Quem foi alcançado pela graça aqui nessa noite? Vamos orar. Agradeça a Deus pela sua salvação. Agradeça a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Agradeça a Deus porque mesmo nós cheios de pecados, a graça dele nos alcançou. Feche seus olhos, fale com Deus. Adore ao Senhor juntamente com o reverendo. É a luz que ilumina meu ser. Ele é a luz que ilumina a sua vida. Jesus Cristo mudou. Ele mudou a sua vida. Mudou. E pode mudar a sua família, pode mudar a sua história. Aleluia! Oh, glória! Diferente hoje é o meu Hoje é diferente, né, irmão? coração. Antigamente Diga. estava Diferente hoje vivendo é o uma vida de meu tribulação. coração. E hoje é uma vida de alegria. Cristo deu-me É uma vida paz e perdão. da presença de Deus. Se diferente hoje é o meu coração. Hoje é diferente. Hoje nós podemos adorar, nós podemos glorificar a Deus. Só Agradeça ao Senhor por esta maravilha que Ele fez na sua vida. Falavam de ilusões. Oh, aleluia! Daramaceme, darabacamarrácia. Cristo fala com glória! a gente, pois Ele nos deu. Aleluia, amor. aleluia! Oh, glória! Jesus Cristo mudou Mudou. meu viver. Mudou o nosso viver, mudou o nosso viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia! Se Ele mudou, glorifica. Se Ele mudou, adora. É a luz Aleluia! ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou, Ele mudou meu viver. O amor, Oh, glória! só conheci. Obrigado, Jesus. Que falavam. Obrigado porque o Senhor mudou a nossa vida. Mudou a vida de cada um que está aqui nessa noite. Mas agora é diferente. Mudou a vida daqueles que estão Cristo fala nos acompanhando, com a Senhor, nas gente, redes sociais. pois Ele Visita cada família nessa seu noite, amor. por tua graça e por tua misericórdia. Amém, Senhor.
Jesus Cristo Cristo mudou. mudou. Levante suas mãos e meu cante isso. viver. Diga: Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Mudou meu viver. Aleluia. Glória a Deus. Deus, amém? Que palavra maravilhosa. Eu tenho certeza que você que está aqui foi tremendamente edificado. Você que está em casa, através do nosso culto online, eu tenho certeza que Deus falou também ao seu coração nesta noite. Se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, é tempo, é hora de entregar. Chegou o momento de você levantar a sua mão e apresentar a sua vida ao Senhor. Há alguém nesta noite aqui que gostaria de entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo? Basta você dar um sinal com a sua mão assim, amém? Alguém gostaria de ser aceito pelo Senhor Jesus Cristo? Amém? Como diz o pregador, né? Não somos nós que escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Amém? Não foi eu que fui de encontro ao Senhor, o Senhor que foi de encontro a mim, pois o perdido era eu e não ele. Não é verdade? Amém? Se você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Se você ainda não entregou, amém? É tempo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe pastor Getúlio de uma maneira sobrenatural. Amém? Quero pedir aos irmãos que estejam orando por mim. Amém, irmãos? A minha unha encravou. Estou tomando até anti-inflamatório. E o anti-inflamatório está deixando um pouquinho... um anti-inflamatório muito forte, né? Meu organismo está sentindo um pouco. Né? Então, os irmãos devem estar sentindo a minha voz, né? Eu já estava melhorando, mas com aquele negócio de calçar o sapato para ir para a igreja, estava quase melhorando. Calcei o sapato para ir segunda na reunião, aí voltei, estava estava inchado de novo. Melhorou na terça-feira, coloquei o sapato, irmã Francisca, para vir para o culto. Quando chegou na quarta de manhã, estava ele lá inchado de novo. Hoje eu falei, não, hoje eu vou até ti. Amém? E ore por mim, amém? E para que melhore rápido, amém? Porque o remédio que é muito forte, até que a dor a gente suporta um pouquinho, mas eu estou tomando anti-inflamatório e eu sinto, eu fico meio, o anti-inflamatório, eu não caio bem com anti-inflamatório não. Amém? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está aqui, você que está em casa. Irmãos, chegou um momento muito importante do nosso culto, o momento de você apresentar o seu dízimo, a sua oferta, você que trouxe, amém? Você tem a oportunidade de cultuar, dizimar na casa do Senhor nesta noite. Você que está em casa, você também pode dizimar e ofertar na Igreja Unida no bairro Santa Efigênia. Aqui embaixo, ó, tá passando no rodapé agora, ó. Chave Pix, ofertas@igrejaunidasantaefigenia.com.br. ofertas@igrejaunidasantaefigenia.com.br é a chave Pix para você ofertar e dizimar em nossa igreja. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pegue na sua mão você que trouxe. Amém? Levante para o alto. Pai, nós consagramos diante do Senhor nesta noite os dízimos e as ofertas dos teus filhos, dos teus servos. Cada um que está aqui, ó Pai, que vai ofertar, cada um que vai dizimar, que o Senhor abençoe de uma maneira especial. Oh Deus, vai de encontro também a quem está em casa, que está sentindo toque neste momento no coração de ofertar e dizimar aqui na Igreja Unida do bairro Santa Efigênia. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos, cada dizimista, cada ofertante da tua casa seja alcançado agora por uma bênção especial, uma bênção de multiplicação, uma bênção de prosperidade, mas aquela prosperidade bíblica. Amém, Senhor? Que é ausência de necessidade. Não deixe
deixe, Senhor, faltar, ó Deus, o pão na mesa do teu servo, não deixe faltar o leite, não deixe faltar o alimento, e em nome do Senhor Jesus Cristo, derrame uma unção de bênção e de multiplicação, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Pode vir ofertar, você que está aqui, você que está em casa, entre em contato conosco através do nosso telefone, e também e você pode dizimar e ofertar através da chave Pix, amém? ofertas@igrejaunidasantaefigenia.com.br, amém? Vamos ficar de pé, vou dar a bênção apostólica. Pastor Getúlio, quinta-feira, amém? A gente espera que novamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sábado, mulheres voltadas para a luz com a pastora Débora, e vai ser aqui da igreja, amém, irmãos? Estará conosco a Mara Pacheco, amém? Vai ministrar a palavra. Missionária Beth vai estar orando, amém? Será uma live de oração e de ministração da palavra. Participe, lembrando que os mulheres voltadas para a luz agora, irmã Francisca, é às 19h30, é aqui da igreja. A irmã Francisca, que sempre assiste pela internet, né, pode participar conosco aqui. Amém, irmãos? Nós temos álcool gel ali, todo mundo está usando máscara, tudo sendo feito, pastor Getúlio, da maneira que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, tem nos orientado, e a gente tem feito tudo da maneira que fomos orientados, amém? Venha participar conosco, sábado, às 19h30,